E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tô bem, tô feliz, iniciando mais um dia para a glória de Deus. Iniciando não, na verdade já gravei alguns Reels hoje, mas estamos aí, segundo episódio do Coado na Palavra. Tenho tentado manter uma constância de vídeos lá no Instagram e aqui no YouTube é um pouco mais trabalhoso, mas tá aí, tô bem feliz, tô bem animado, grandes coisas têm acontecido, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e eu tô bem feliz, queria hoje conversar um pouquinho com vocês. Provavelmente você já viu o título aí do Coado na Palavra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prioridade, né? Nós temos estudado na nossa igreja sobre priorizar o Senhor. Um dos textos que mais fala isso, e é de fato o texto que nós temos estudado, é o livro de Ageu, né? Um livro muitas vezes esquecido pela maioria das pessoas. Tem até um hino muito famoso que fala: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nossa, aí o cara canta, hein? Pode falar, o cara canta. Mas enfim, brincadeiras à parte, esse versículo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, ele está em Ageu. E muita gente nem sabe disso. Então o Ageu acaba sendo um livro que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas. E esse tem sido o tema desse mês na nossa comunidade, na nossa igreja. O Instagram da nossa igreja também vai estar aqui na descrição. Caso você não conhece, fica à vontade para clicar lá e conhecer um pouco mais. Fechou? Então Ageu, ele basicamente vai falar sobre um povo que tinha deixado de lado as coisas de Deus, que tinha deixado de priorizar as coisas de Deus para priorizar as suas próprias coisas, o seu conforto, a sua moradia, a sua casa, aquilo que de fato era deles. Então, Ageu é levantado como um profeta no meio desse povo por Deus, para que esse povo reconsidere os seus caminhos, como diz no versículo 7, que Deus então levanta o profeta Ageu para dizer por meio dele: vejam aonde estão os seus caminhos, ou melhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Algumas traduções vai dizer: reconsiderem os seus caminhos. Então Deus está alertando esse povo para que eles voltem a olhar para o que é prioridade. No versículo 4, mostra claro que a prioridade do povo de Deus não estava mais no Senhor, no templo do Senhor. Lembrando que o templo nessa época era como se representasse a presença de fato de Deus no meio do povo. No versículo 4, Deus fala: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ou seja, mais uma vez repetindo, a prioridade daquele povo não estava no Senhor, mas sim naquilo que eles tinham, naquilo que eles podiam fazer com seus próprios bens, com a sua própria vida, com o seu próprio conforto. E a realidade é que, trazendo isso para os dias de hoje, até para mim e para você nessa reflexão, nesse episódio do Coado na Palavra, é entender que às vezes a gente também faz isso. Nós deixamos de olhar para o Senhor, para as coisas do Senhor, e começamos a priorizar as nossas coisas. A palavra de Deus vai dizer que esse povo, ao priorizar as suas próprias coisas, ao invés de priorizar a Deus, de priorizar as coisas de Deus, eles não estavam sendo abençoados como podiam. Eles não estavam recebendo do Senhor tudo aquilo que Deus podia proporcionar para eles. No Novo Testamento, Jesus é muito claro ao falar: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O contexto é basicamente o mesmo. E é por isso que eu trouxe esse vídeo, pra gente, para você também refletir. Que muitas vezes nós podemos ser mais abençoados do que de fato já estamos sendo, se colocarmos Deus em prioridade em nossa vida. Tudo que esse povo precisava fazer era construir o templo do Senhor, deixar de lado um pouco as suas casas, começar a olhar para as coisas de Deus, e então Deus os abençoaria muito mais. Muitas vezes a gente faz assim. Nós deixamos de ligar para as coisas de Deus, nós deixamos de olhar para o Senhor e mesmo assim achamos que Ele tem o dever de nos abençoar mais. Quando na verdade, se nós olharmos para Ele, se nós colocarmos Ele como uma prioridade em nossa vida, automaticamente as coisas começam a melhorar para nós. Como eu disse no primeiro quadro da palavra, ele não foi tão específico, tão bíblico, mas os próximos vídeos eu vou tentar trazer um pouco mais bíblico, um pouco mais focado em um assunto, em um tema da palavra de Deus, para que a gente possa refletir nele dessa forma natural, dessa forma tranquila, sem música de fundo, sem muita edição. Realmente o meu intuito é tentar levar uma mensagem para você que está assistindo. Eu sei que hoje é difícil.
as pessoas assistirem um vídeo do começo ao fim, menos ainda de uma pessoa que não é famosa, uma pessoa irrelevante como eu, mas eu faço isso com o intuito de você realmente refletir sobre algumas coisas, refletir sobre isso. Se nós colocarmos Deus como uma prioridade em nossa vida, se nós colocarmos Deus como o centro de nossa vida, automaticamente as coisas começam a acontecer. E eu poderia contar diversos testemunhos aqui para vocês do que começou a acontecer na minha vida e como as coisas estão hoje quando eu decidi colocar Deus em primeiro lugar. Então é isso. Espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo, que Deus tenha falado de alguma forma com você através dele. Foi um vídeo mais sério e, como eu disse, esse canal ele não tem regras. Terão vídeos mais descontraídos, terão vídeos mais sérios, terão vídeos de diversos formatos diferentes. E o meu intuito aqui é isso, trazer a mensagem, trazer um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, sempre tomando o meu cafezinho, fazendo um devocional, orando a Deus, buscando ao Senhor e te incentivando a fazer isso também. O Evangelho, viver a palavra de Deus, encarnar isso no nosso cotidiano é um lifestyle, como fala, né? É um estilo de vida. Então isso é maravilhoso, é isso que a gente vive, é isso que a gente faz. E muitas vezes eu faço isso e simplesmente não gravo, mas eu quero estar de vez em quando trazendo aí. Eu falei que ia ser uma vez por semana, acabou que não deu, mas tá aí, segundo episódio do Coado na Palavra. Espero que você tenha sido abençoado. Tamo junto, comenta aqui embaixo, deixa o teu like, compartilha com alguém. E é isso, vamos juntos. Deus te abençoe.